Glória a Jesus, glória a Deus. Muito bem, meus queridos irmãos, eu vos saúdo com a gloriosa paz do Senhor. Nesta noite, neste culto de doutrina, nós estamos aqui alegres, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Estaremos nessa noite adorando ao Senhor, e eu convido você, juntamente com a sua família, para nós bendizermos ao Senhor. Que nesta noite o teu coração seja alcançado pelo Senhor, a nossa alma se alegre na presença do Senhor. Eu quero convidar todos os irmãos, aonde você estiver, aonde este som, esta imagem estiver alcançando, que você e sua casa seja edificado. Vamos orar ao Senhor e em ato contínuo nós iremos ouvir aqui louvores de adoração a Deus. Oremos ao Senhor. Glorioso e eterno Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, graças te damos por mais uma oportunidade. Que neste dia, que neste culto de doutrina, a tua bênção, a tua mão possa alcançar cada família aqui do Henrique Jorgion, ou mesmo aonde esta tecnologia estiver alcançando, que a tua palavra possa se socializar nesta noite, alcançando vidas, restaurando, curando, prosperando, e nós confiamos em ti, Senhor. Em nome de Jesus, adoraremos ao Senhor nesta hora. Independente da circunstância que você esteja enfrentando, nós estaremos adorando e bendizendo o nome do Senhor. Oramos também, Senhor, por aquelas pessoas, intercedemos pelos que estão enfermos, pelos que estão em luta, por aqueles que estão hospitalizados, que teu Espírito Santo possa conceder a cura completa, em nome de Jesus. Por isso nós te oramos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor, meus irmãos, cumprimento a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Vamos louvar os hinos da harpa, queridos. Aí onde você está, na sua casa, convido a você para que juntos nós possamos louvar ao Senhor. Pegue a sua harpa e vamos juntos louvar ao Senhor com o hino de número 63. Acordai, acordai. Eis marchamos para aquele bom país, onde o crente sim é Cristo quem o diz, com seu Salvador, pra sempre ali feliz, vai com ele descansar. Trabalhemos, pois, com zelo e com vigor, constrangidos pelo seu imenso amor, trabalhemos pelo nosso Salvador, eis que a vida vai dar. Acordai, 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 despertai, despertai e cantai, sim, cantai. Marchamos para aquele bom país, onde o crente sim é Cristo quem o diz, com seu Salvador, pra sempre ali feliz, faz com ele descansar. Eis conosco o nosso insigne capitão, que nos assegura eterna salvação. Eis da santa fé o invicto pavilhão, vamos, vamos trabalhar. Eis avante, nada temos a temer, pois Jesus havemos sempre de vencer. Trabalhemos, pois, até o amanhecer, e o trabalho aqui vinda. Acordai,
marchamos para aquele bom país, onde o crente, sim, é Cristo quem diz, o seu Salvador, pra sempre ali feliz, vai com ele descansar. Revestidos da couraça de Jesus, como servos seus e filhos sim da luz, gloriando-nos em Cristo e sua cruz. Vamos trabalhar os perdidos, vamos com amor buscar os desesperados, vamos declarar que Jesus está prontos todos a salvar. Ó, sim, vamos trabalhar. Acordai, acordai, despertai, despertai e cantai, sim, cantai, o Senhor não tardará. Marchamos para aquele bom país, onde o crente, sim, é Cristo quem diz, com seu Salvador, pra sempre ali feliz, vai com ele descansar. Aleluias, glória a Deus. Hino de número 77, queridos. Se você quer nesse mundo ser um vencedor, você precisa guardar o contato com Ele, com o nosso Salvador Jesus. Queres nesse mundo ser um vencedor, queres tu cantar nas lutas e na dor, queres ser alegre, qual bom lutador, guarda o contato com teu Salvador, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá, pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par, com Deus o contato deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá, pela senda alegre tu caminharás. Guarda o contato com teu Salvador, queres tu com Deus com comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer, que o mundo possa Cristo em ti ver. Guarda o contato com o supremo ser, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá, pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo todo mal vencer, guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá, pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com
Salvador. Glória a Deus, aleluias, queridos. Amém, amém, glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Nós queremos, glória a Deus, nós queremos nessa hora fazer a leitura bíblica oficial nessa noite. Queremos convidar a amada igreja a abrir a Bíblia em Números, capítulo 13, versículo 25, o qual diz a palavra do Senhor. E eles voltaram a espiar a terra, ao fim de 40 dias, e caminharam e voltaram a Moisés, Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhe notícias a eles e a toda a congregação, mostraram-lhes o fruto da terra. Versículo 30, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e possuiremos em herança, porque o Senhor seguramente prevaleceremos contra ela. Porém os homens com ele que subiram também disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Glória a Jesus. Nós queremos nessa noite, logo em breve, trazer uma palavra, e o tema da palavra é: decida ser uma bênção, decida obedecer ao Senhor. Essa palavra que nós refletiremos em breve. Mas queremos nesse momento orar, abençoando você e a sua casa. Eu não conheço a tua dor, a tua história, eu não conheço a luta que você tem vivido, mas o meu Deus conhece. E se você está ouvindo essa reflexão nessa noite, se você está atento neste culto, é porque o Espírito Santo te cativou para você ser edificado nessa hora pela palavra de Deus. Vamos orar por você, orar uns pelos outros, como recomenda a palavra de Deus. Soberano e eterno Deus, querido Pai Celestial, obrigado por mais um culto de doutrina, onde iremos ouvir daqui a pouco, Senhor, uma palavra vinda da parte do Senhor para a edificação da igreja. Paizinho bendito e amado, em nome de Jesus, alcança cada vida hoje, cada um que passa por luta, dificuldade, enfermidade, ou algo que a gente não sabe, não conhece. O que eu sei é que nós fomos chamados para obedecer ao Senhor, para confiar no Senhor, e certamente o Senhor nos dará a terra prometida. As promessas que temos diante do Senhor se cumprirão, porque fiel é o que prometeu. Pai amado, abençoa os músicos da tua casa, abençoa a igreja, os obreiros, as irmãs, os irmãos, a todos, Senhor, que fazem parte de Henrique e Jorge 1. Abençoa também nosso pastor Antônio José, todos os companheiros, todos os pastores, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Jesus. Glória a Deus. Pai do Senhor, meus irmãos, que bom estar aqui mais uma vez para louvarmos ao Senhor. Queremos convidar os queridos irmãos para louvar ao nosso Senhor Jesus. No livro de João, queridos, capítulo 16, versículo 33 diz: eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo, vocês terão aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Iremos louvar uma canção agora e eu peço aos irmãos que juntos possamos louvar ao Senhor. Quantas vezes quiseste então mudar teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão, ó irmão, eu sei que foi ruim. Escuta só, queridos, mas uma coisa eu quero te dizer: Deus te ama,
assim como tu és. Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, teu Senhor estende a sua mão. Aleluia! Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Quantas vezes quiseste então mudar teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão. Ó irmão, eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero te dizer: Deus te ama assim como tu és. Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, teu Senhor, escuta o que Ele faz, querido. Ele estende a mão, aleluia. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Que hino abençoado que nós acabamos de ouvir. Espero que esse hino tenha edificado aí toda a igreja que está ouvindo uma mensagem de esperança, uma mensagem poderosa. E nós, nesta noite, queremos trazer, quem sabe, uma palavra com a palavra do Senhor, e na passagem que nós lemos, Números, capítulo 13, a partir do versículo 25, foi o versículo que nós lemos, e especialmente o versículo 30, que Caleb diz: certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Glória a Jesus. E mais diz assim: porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Meus irmãos, talvez um tema apropriado para uma breve mensagem seja: decida ser uma bênção, decida obedecer. Vemos aqui, por ordem de Moisés, os homens, os espias, fizeram um relatório. Eles foram a outro lugar e observaram criticamente cada aspecto da terra de Canaã. Cada aspecto houve uma observação. E nessa noite eu queria falar para você acerca das decisões. Quantas decisões importantes nós precisamos fazer na vida? Às vezes decisões fáceis, outras decisões de descartar alguma coisa,
Até para descartar algumas coisas, nós precisamos tomar decisões simples e orientações, outras decisões extremamente difíceis. Talvez você tenha tomado no dia de hoje uma decisão extremamente difícil. Mas eu quero compartilhar com vocês alguns textos da palavra do Senhor que nos trazem algumas orientações e certamente irá nos ajudar a tomar as decisões que precisamos tomar. Esse texto é um texto maravilhoso, acerca de Josué, Caleb e mais 10 homens, eram 12 ao todo, 12 espias, mas uns tiveram uma visão, uns tiveram um critério e outros diferente. Mas eu quero trazer algumas orientações acerca desse texto. A primeira orientação que eu quero trazer é a seguinte: decida desenvolver um profundo senso de memória. Para cumprirmos as missões que nos são confiadas, nós precisamos ter memória. Os espias, eles estiveram em Hebrom. Os irmãos sabem que Hebrom era uma terra considerada pelos judeus sagradas. E ali eles estavam observando a terra que foram sepultados os seus pais na fé. Havia ali os restos mortais de Abraão, de Sara, de Isaac, de Rebeca, de Jacó, de Léa. O povo conhecia recentemente as histórias destes homens e mulheres de Deus, dos ancestrais, das experiências que Abraão teve com o Senhor, das experiências que Jacó teve com seu Deus. Mas a grande questão é que eles estavam sem memória. Eles haviam esquecido das experiências que tiveram com o Senhor. E eu quero dizer nesta noite, a gente precisa desenvolver um profundo senso de memória. Jamais vamos se esquecer da história com Deus. Jamais podemos esquecer das experiências que tivemos com o Senhor na nossa vida. E infelizmente, a gente vai observar nesse texto que a negligência é uma falha terrível. Não podemos negligenciar a história. Os espias se esqueceram das histórias recentes, das experiências profundas com Deus. E às vezes a gente está diante de situações difíceis, desafiadoras, e a gente vai e esquece as experiências que nós já tivemos, que nós já conhecemos, que os nossos pais na fé já tiveram com o Senhor. E a história que eu conheço de Deus, glória a Deus, é que o Senhor sempre está presente para nos ajudar, para nos abençoar, para desenvolver o nosso caráter, a nossa história de fé. Quem negligencia a sua história, nunca vai ter uma história para contar. Decida, eu e você, desenvolver esse senso de memória, escrever as experiências, contar para as próximas gerações o que Deus tem feito na nossa geração. E eu sei que quem passa pelo deserto sempre tem uma história para contar, e não é história de tristeza, mas é uma história de triunfo, uma história maravilhosa, porque mesmo quando passamos pelo deserto da vida, o Senhor sempre está conosco, nos ajudando e nos abençoando. Você tem uma história para contar, você tem uma experiência para contar, compartilhe essa experiência, compartilhe, porque a tua experiência de fé vai edificar a fé de outras pessoas. Esse primeiro conselho é para a gente memorizar as experiências com Deus. A segunda orientação que eu quero trazer para a igreja, nesse culto de doutrina: decida não permitir que o medo prevaleça na tua vida. Decida permitir que o medo não prevaleça sobre a esperança. Glória a Deus. O medo é algo que nós precisamos controlar e vencê-lo.
Glória a Jesus, porque o medo não vai prevalecer sobre a esperança e nem mesmo sobre a confiança que nós temos em Deus. Porque o medo corrompe a nossa capacidade de tomar decisão. Temos vivenciado dias difíceis, mas infelizmente o medo tem batido na porta do coração de muitos irmãos que têm receio de fazer algo, de realizar algo. As portas da igreja, por força de decreto, estão fechadas, mas a igreja do Senhor está viva, atuante, aleluia. A igreja se mobiliza, a igreja intercede, a igreja ora, a igreja tem esperança. O medo não vai imobilizar a igreja, pelo contrário, a nossa confiança é no Senhor. Glória a Jesus. Nós temos aqui no versículo de número 33, do capítulo 13 de Êxodo, os 10 espias disseram: vimos ali gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, assim também éramos aos seus olhos. Éramos como gafanhoto aos nossos olhos. Isso aqui é um exemplo de como o medo corrompe os nossos valores, corrompe a nossa autoestima. Isso é uma expressão da realidade. Corrompe os nossos princípios. O medo corrompe a nossa fé. Glória a Jesus. Mas maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Glória a Deus. O medo corrompe até a nossa experiência, os nossos princípios. Corrompe até a esperança. Por quê? Porque o medo não é um bom conselheiro. O resultado é o fracasso. Para tudo temos que ter coragem. Coragem para lutar, coragem para vencer. Certa vez Moisés estava diante do mar vermelho e Deus disse: Moisés, por que clamas a mim? Diz ao povo que marche. Dê um primeiro passo e eu vou abrir o mar vermelho. Glória a Deus. Então Deus espera que nós demos o primeiro passo. Esse passo de fé, é fé para trabalhar, coragem, glória a Deus, coragem para se casar, coragem para educar, coragem para vencer, coragem para louvar, coragem para pregar, coragem para compartilhar o testemunho. Tem pessoas que têm receio de compartilhar o seu testemunho de fé, mas essa palavra, eu creio que está gerando, glória a Deus, fé no teu coração nesta noite, porque o Senhor nos mandou nesta noite trazer esta palavra ao seu coração. É claro que nós não estamos isentos do medo. O medo, em certas ocasiões, nos ajuda a frear um pouco e a termos um certo cuidado de não sermos intransigentes ou mesmo inconsequentes. Então o medo é algo que é natural do ser humano, mas o medo não pode nos dominar. Nós temos que controlar o medo. O medo é natural, mas o medo não vai nos impedir de vivermos uma vida plena, uma vida de fé na presença do Senhor. O medo, ele não pode prevalecer sobre a esperança. Glória a Deus. E o medo, ele menospreza o potencial, o nosso potencial. E quem tem medo diz: será se eu vou conseguir? Será se eu vou chegar no topo daquela montanha? Será se eu vou ter um bom resultado? Então o medo, ele faz isso, ele menospreza o nosso potencial e principalmente a nossa confiança em Deus. Então, decida não permitir que o medo prevaleça sobre a esperança. Estamos vivendo tempos difíceis, mas a nossa esperança segue firme e forte, confiante que a igreja passará por essa pandemia e logo mais estaremos reunidos novamente, glorificando ao Senhor. A terceira orientação que eu quero trazer para a igreja nessa noite é que nós precisamos decidir acreditar e confiar em Deus em toda a tarefa que nos é dada. Você vai perceber
que os 10 espias, eles julgaram que Deus não era suficiente. Foi um erro fatal. Já Josué e Caleb, principalmente no versículo 30, Caleb diz: certamente subiremos e possuiremos a herança. Certamente possuiremos a herança. Glória a Deus, glória a Jesus. Não julgue que Deus não é suficiente, porque Deus, irmãos, é o comandante desta igreja. Deus é o comandante. Deus, Ele pode todas as coisas, mesmo no momento mais difícil. Certa vez, os discípulos, eles tinham a promessa de chegar ao outro lado, e o Senhor Jesus estava na polpa do barco. Na linguagem da marinha, polpa significa onde o timoneiro ficava. Aquele que comandava a embarcação, é aquele que tinha o controle do leme. Jesus não estava à toa ali na polpa, ele estava no controle do barco, e os homens não perceberam. Eu quero dizer que Jesus está no controle da minha e da tua vida. Glória a Deus. A nossa vida está no controle de Deus, e nós descansamos na soberania do nosso bondoso Deus. Então, eles erraram, julgaram que Deus não era suficiente. E eu trago aqui a palavra de Deus em Romanos 8,31. O nosso apóstolo Paulo diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? É Deus que dá vitória, é Deus que dá estratégia, é Deus que dá unção e sabedoria. A palavra de Deus diz: quem não tem sabedoria, peça, que Deus dá deliberadamente. Glória a Jesus. A presença protetora de Deus é a garantia permanente. Deus jamais vai nos desamparar, Deus jamais vai te abandonar, porque Deus é fiel, Ele é amoroso, e nós temos a certeza da presença de Deus. Glória a Deus. E o versículo 30 tem uma declaração maravilhosa de Caleb. Glória a Deus, que nós já fizemos aqui. Nós somos capazes de conquistar. Glória a Jesus. Não importa o tamanho dos adversários, não importa qual sonho você tenha, não importa as promessas de Deus para a nossa vida, nós vamos conquistar. Glória a Deus, aleluia, porque não importa o tamanho dos nossos inimigos, pois o Senhor dos exércitos está conosco. Glória a Jesus. Então confie no Senhor. Está doendo? Confie no Senhor. Está enfermo? Confie no Senhor. Se está desempregado, confie no Senhor. Nunca deixe de confiar no Senhor, porque Ele é a solução para a nossa vida. Ele é o nosso amigo, é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Passamos lutas, algumas famílias têm passado até por luto, mas o nosso Deus, o nosso Espírito Santo, Ele que consola, Ele que nos anima, Ele que nos ajuda a caminhar. E para encerrar, irmãos, essa breve reflexão, o último ponto que eu quero compartilhar com os irmãos, significa a quarta orientação: decida não perder uma única oportunidade para se demonstrar prontidão e fidelidade e obediência a Deus e aos seus planos. Todas as oportunidades, nós precisamos demonstrar prontamente e fielmente obediência a Deus. Decidimos obedecer a Deus. Decidimos confiar no Senhor. Não foi o que Josué e Caleb fizeram? Eles prontamente foram fiéis e foram obedientes e confiaram no Senhor e nos seus planos. Havia uma promessa, havia uma terra para conquistar, e Josué e Caleb, em nenhum momento, eles abandonaram a confiança e a fé em Deus. Não percamos a chance de ser obediente. Glória a Deus. Infelizmente, tem muitos cristãos hoje que dizem: não, meu Senhor, espera. Deus chama para uma missão e o crente faz Deus esperar.
Quem faz Deus esperar é a mesma coisa que dizer não em parcelas. Não deixe Deus esperar. Obedeça fielmente e o Senhor vai te ajudar. E aí, você vai ver no capítulo 14, versículo 3, sobre os desobedientes. Comportamento de quem é desobediente. Eles disseram: não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Irmãos, não seria melhor voltar ao mundo? Não seria melhor abandonar a igreja? Irmãos, isso é conversa de quem é desobediente. Conversa de desobediente é assim: não seríamos melhor voltar ao Egito? Não seríamos melhor constituir o nosso próprio capitão? Não seria melhor rejeitar toda a liderança de Deus e seguir o nosso próprio rumo? Mas isso, irmãos, é conversa de quem é desobediente, de quem está em desobediência com o Senhor e com seus líderes. E você vai perceber essas questões aqui. E no versículo 24, os desobedientes, eles vão expressar algo, a desobediência. Mas no versículo 24, o 14 são os desobedientes, mas o versículo 24 diz assim: porém meu servo Caleb perseverou em seguir-me, e eu o levarei à terra, e ele possuirá a herança. Os obedientes certamente receberão a herança do Senhor. Glória a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque os espias, os 10 espias, os desobedientes, eles olhavam na perspectiva humana. Olhavam com os seus próprios olhos. E o texto diz: nós éramos gafanhotos aos nossos próprios olhos. Está no versículo de número 33. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhoto. Era justamente o que o desobediente faz. Olha as coisas com os seus próprios olhos. Glória a Deus, com a sua própria visão humana. E aí eles tinham o que nós chamamos de síndrome de gafanhoto. Via-se da forma exageradamente pequena. Tem crente que é assim. Não, tem crente que está com a síndrome de gafanhoto. Se olha exageradamente pequeno. Não, eu sou tão pequeno, eu sou tão humilde, eu sou tão fraco. Não é? Então, uma visão inadequada. Aquela mentalidade de vítima. Eu sou escravo, eu sou pequenininho, não posso não. Irmãos, nós olhamos não é com a visão com os olhos humanos não, nós olhamos com a visão de Deus. Glória a Deus. Então é o Senhor que irá conquistar e nos dará esta vitória. Então, infelizmente, o desobediente tem essa instabilidade, falta firmeza, falta confiança, mas nós estamos declarando nessa noite que nós confiamos no Senhor. O Espírito Santo habita em nosso ser. O Espírito Santo nos ajuda a tomar as nossas decisões. Ele nos guia. E nós somos guiados pelo Senhor. E eu quero que esta palavra encontre guarida no teu coração. E nós queremos agradecer ao Senhor. E nós abençoamos você em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem coisas grandes para você conquistar. Tem coisas grandes para mim conquistar. O Senhor dará coisas grandes, porque o Senhor tem promessa para a igreja do Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe. Receba essa palavra como uma palavra de edificação. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Agradecemos ao Senhor por essa oportunidade e vamos concluir o trabalho do Senhor, agradecendo os músicos, todos que estiveram aqui nesse momento, o Bruno, o Samuel, o Marquinho, o Caleb, o Gabriel, também os demais irmãos aqui no apoio. Que Deus abençoe e recompense com bênção dos céus. Vamos orar agradecendo ao Senhor e lembrando os irmãos que no próximo domingo às 18 horas teremos mais um culto de adoração ao Senhor. Nos veremos domingo em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado. Que esta palavra, Senhor, possa achar guarida no nosso coração. Abençoa os amados irmãos. Abençoa, Senhor, cada ouvinte que ouviu a Tua palavra.
nos dá um final de noite abençoado, um final de semana abençoado, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, repouse sobre toda a tua igreja, desde agora e para sempre. Amém. Um forte abraço. A paz do Senhor.